Vamos seguir agora no vídeo de sistema respiratório, certo? Nós vamos perpassar por o sistema respiratório aqui no vídeo, iniciando de fossa nasal, certo? Por onde entra o ar, o primeiro contato do ar nas fossas nasais, e vai caminhando através de, não vamos ver a parte de laringe, mas a gente vai seguir com traqueia, passando pelos brônquios, chegando em bronquíolos até os alvéolos pulmonares, que são as menores unidades. Mas, a princípio, o sistema respiratório ele se divide em porção respiratória e porção condutora. Porção condutora a gente vai seguir, ó, é exatamente isso, são as fossas nasais, a traqueia, os brônquios, os bronquíolos, tudo que está conduzindo o ar, até, na verdade, os bronquíolos respiratórios. Os bronquíolos respiratórios, ou seja, os bronquíolos que já estão em contato com os alvéolos, e os alvéolos já fazem parte da porção respiratória, certo? São uma divisão didática. Então, como é que a gente inicia com fossa nasal? Antes da gente ir para a histologia mesmo, eu gosto de explicar um pouquinho a anatomia dessa fossa nasal para que a gente entenda a lâmina de fossa nasal. É uma lâmina que gera bastante dúvida em relação às suas posições, em relação a como eu consigo visualizar, que geralmente o pessoal fica perdido, acha tudo muito parecido, então é uma lâmina realmente chatinha de enxergar. Então a gente tem que entender basicamente como é uma fossa nasal e suas regiões para poder ir perpassando, caminhando, né, por essa lâmina de fossa nasal e vendo suas diferenciações de cada região, certo? Então, adianta aqui, a gente está com um corte, certo? Um corte em hemiface, certo? Na verdade, no centro aqui da face. A gente está pegando, então, basicamente, uma visão interna da fossa nasal, certo? Na verdade, um pedaço de uma face aqui, esquerda, certo? Um rosto do lado esquerdo, olhando uma visão interna. Aí o que é que a gente vai encontrar de fossa nasal? A gente vai caminhar o sentido anterior da fossa nasal, por essa entradinha aqui, ó. Então é aqui que a gente entra o ar, e vai caminhando até a região posterior da fossa nasal, certo? Que é até essa região aqui, onde tem essa estruturazinha amarela, que já é a formação do bulbo olfatório lá na lâmina crivosa do osso etimoide, lá no teto da fossa nasal. Então, o que é que a gente tem que entender primeiro? Que a gente tem uma região anterior, certo? E tem uma região posterior. Então a gente vai seguir esse caminho na nossa lâmina. A gente vai ver da parte anterior para a parte posterior. Porém, em nossa lâmina a gente tem uma visão de cima. A gente não tem uma visão assim, ó, certo? Nesse corte assim, na metade da face. Não é isso. A gente tem uma visão de cima, olhando como se uma pessoa aqui normal a gente estivesse olhando por cima da cabeça dela. Então a gente vai ver uma imagem espelhada. O que tiver em cima tem embaixo. É como se fosse exatamente, é a fossa nasal esquerda e direita, vista de cima. Então basta pegar qualquer uma dessas regiões de cima ou de baixo, que a gente está vendo qualquer uma dessas fossas nasais, né? A gente está vendo a mesma estrutura. Mas no geral a gente vai seguir a região anterior para a posterior. O que é que a gente vai encontrar? Começando por esse desenho didático. A região anterior da fossa nasal é o vestíbulo, certo? Vestíbulo radical quer dizer entrada, vestibular é entrada, vestíbulo do nariz, vestíbulo da boca, tudo isso é entrada, certo? Então, o vestíbulo é a região de entrada da fossa nasal. É a região que está em contato com a pele aqui ainda do nariz, das narinas. As narinas são exatamente os espaços, os buracos são as narinas. O vestíbulo é essa primeira região de mucosa, certo? Essa primeira região de tecido epitelial que está ali revestindo essa entrada da fossa nasal. Por isso, há quem considere, a própria professora que dá essa aula, considera vestíbulo a partir da pele. Então, se a gente estiver marcando a pele que está por fora do nariz, a gente consegue visualizar a pele como a gente já conhece, né, com seu tecido normal, que a gente vai ver depois, ou mostrando o epitélio desse vestíbulo. Tem gente que considera já a pele tudo o vestíbulo, não só o epitélio de dentro, mas a pele de fora se considera vestíbulo, alguns professores também, certo? Quando a gente caminhar, certo, mais ou menos para a região central da fossa nasal, a gente vai encontrar aqui não está aparecendo, porque como eu disse, a gente está num corte na metade da face, mas a gente vai ver é como se eu tivesse arrancado, né, a tampa desse buraco. Quem é a tampa desse buraco? É a cartilagem nasal, certo? A cartilagem principal, é a cartilagem nasal. A gente tem várias cartilagens aqui formando essas estruturas dos seios da face, certo? Mas
a cartilagem nasal, né, que é uma cartilagem bem característica, que a gente vai ver suas características posteriormente. A gente tá como se tivesse arrancado ela, e ela é como se fosse uma tampa dessa fossa nasal. Ela vai dividir a fossa nasal esquerda da fossa nasal direita, exatamente o que está no centro do nosso nariz, dividindo as duas fossas nasais, certo? Então, nessa imagem aqui que eu estou vendo, é como se a gente tivesse arrancado esse septo, certo? Que é exatamente essa tampa, né, desse espaço de cartilagem nasal, certo? A gente tem de ver um pedaço ali, mais ou menos, mas nessa região central, guiada aqui, ó, ainda tem um pedaço aqui de cartilagem nasal. Então essa região que está lateralizada à cartilagem nasal, que vai ser nossa referência, vai ser a região de área respiratória. Não é mais vestíbulo, não é mais área vestibular, é área respiratória. É a maioria da fossa nasal, é uma área respiratória, certo? A região posterior da fossa nasal, lá no teto posterior superior da fossa nasal, a gente já encontra uma área com epitélio nervoso. Um epitélio rico em células nervosas ali, subjacentes em vasos sanguíneos, em osso. Por quê? Porque é a região mais superior que vai... Essa parte nervosa vai estar fazendo conexão para a formação do bulbo olfatório e posteriormente do nervo olfatório, certo? Então, é só uma visão geral do que a gente vai encontrar pela frente. Vamos então se localizar isso na nossa lâmina, certo? Então, como eu falei, ó, antes de ver regiões, o que a gente tem em cima, certo? Espelhou, aqui é como se fosse um espelho, que é a cartilagem nasal, tem embaixo, certo? Então é uma imagem espelhada. Basta a gente encontrar em uma das duas, o que tiver em uma tem na outra embaixo. Basta a gente seguir uma das fossas. Mas a área vestibular, que é a primeira área, certo? Já aqui, como eu falei, entra em região anterior, é a região de entrada do ar, e já começa aqui com a pele, ó. Já pegando a parte da pele. Como é que eu sei que é pele? Aquele famoso epitélio que a gente conhece, né? Que é o epitélio estratificado, pavimentoso, com queratina, aquele epitélio queratinizado. A gente consegue ver a queratina bem espessa na região mais externa da pele. Então há quem considere essa pele da região do nariz, da entrada aqui, já a área vestibular. Porém, na literatura, a área vestibular é a região mais anterior. É esse primeiro buraco, esse primeiro espaço ali, a primeira epitélio revestindo esse espaço de entrada do ar, certo? A gente vai localizar ela depois, quando eu mostrar um pouquinho. Mas o que é que a gente tem que entender aqui? Olhar a região anterior e vai seguir para a região posterior. Se a gente caminha da região anterior, né, que é essa parte da pele, região que aparece ainda esses vômeros nasais. O que são vômeros nasais? São essas duas bolinhas aqui, essa e essa, são chamadas vômeros nasais. São estruturas ósseas, certo? Que fazem um determinado formato ali dentro da fossa nasal, participam dos cornetes, etc. Mas essas duas bolinhas, ó, vômero nasal, nos ajudam a localizar a região anterior da fossa nasal, certo? Então a gente vai seguindo de anterior e vai caminhando para a região posterior. Obviamente, isso tudo não cabe numa lâmina só. Mas olha o que já aparece aqui, ó. Um princípio aqui roxinho da cartilagem nasal. Que se a gente pega essa lâmina, anda um pouquinho mais para trás, a gente vai seguindo assim, ó. Com essa cartilagem todinha no centro nasal, que é o septo nasal, dividindo a fossa em uma fossa direita e uma fossa esquerda, certo? E essa região que vai estar aqui, ó, lateral ao septo nasal, é a área respiratória, como eu falei a vocês. E onde é que está a minha área olfatória? É lá posteriormente, lá no teto, lá na região posterior superior. Essa região final, essas curvas finais aqui, ó, são as regiões olfatórias ou áreas olfatórias. Então, a princípio é isso que vocês precisam entender. Localizar a fossa nasal, certo? Anterior para posterior, com suas determinadas áreas. Área vestibular, área de entrada. Área respiratória, áreas laterais ao septo nasal aqui, ó. Então, o que tiver em cima ou embaixo, tudo que tiver lateral a esse septo nasal. E área olfatória, região mais posterior, que são regiões ricas em células nervosas que a gente vai ver agora. Como eu falei, ó, só um princípio para a gente entender melhor, certo? Então, novamente, ó, dentro da nossa cavidade nasal, a gente vai encontrar essa área de entrada, certo? Que é o vestíbulo. Aqui o vestíbulo. A gente tem o epitélio da pele mesmo, a pele de fora da narina, certo? Que é um epitélio estratificado, pavimentoso, queratinizado, que a gente já conhece aqui, ó, rico em queratina. Bem como o epitélio, que a gente vai ver já já, o epitélio do
vestíbulo, que é um epitélio estratificado pavimentoso, igual ao da pele, porém um epitélio parcialmente queratinizado ou não queratinizado. Não precisa mais dessa proteção como a pele tem, já que a pele é uma área de contato, uma área mecânica. Então, o vestíbulo é uma área simples, certo? Uma área de espessura, porque é a área de continuação ali da pele, por isso que o epitélio é estratificado, porém não necessita de queratina. Por isso que a diferença dele é um epitélio escamoso, certo? É um tecido epitelial estratificado, pavimentoso, não queratinizado. Já é uma mucosa, né? Não é mais a pele. Então, essa região de pele com vestíbulo é a área vestibular, certo? Se a gente for seguindo nossa fossa nasal, a gente vai encontrar a área respiratória e lá no teto a área olfatória, que a gente vai ver posteriormente. Então, iniciando com a área vestibular, certo? A área vestibular, como eu disse, é aquela região de dobra do vômero nasal, certo? É uma região que são os dois braços que vão estar agarrando os vômeros nasais. Deixa eu voltar a imagem para a gente entender. Olha aqui, ó, vômero nasal, o círculozinho, certo? Então, onde é que a gente visualiza a área vestibular? Tá aqui, são esses bracinhos, ó. Esse bracinho que agarra o vômero nasal de cima, certo? Com esse bracinho que agarra o vômero nasal de baixo. Qualquer uma dessas regiões faz parte da área vestibular, da mucosa. Bem como a pele, que a gente já viu, né? A pele aqui de fora também faz parte, certo? Mas falando da mucosa da área vestibular. Ó, então aproximando bem o bracinho, o que é que a gente vai encontrar lá? Um epitélio e uma lâmina própria. Durante toda a fossa nasal a gente vai estudar, certo? Basicamente a camada mucosa, a camada de epitélio e lâmina própria. Então, cada uma dessas três áreas, vestibular, respiratória e olfatória, possui um determinado epitélio e uma determinada lâmina própria com estruturas dentro dessa lâmina própria. Então, o que é que vocês têm que saber em fossa nasal? Além de tudo que eu estou explicando até agora, que é a parte de localização, vocês têm que saber classificar o epitélio daquela área e a lâmina própria com suas estruturas. Isso vai variar de acordo com a área, por isso é essencial a localização, certo? Então, com a área vestibular, que é o bracinho, como eu já falei, repetindo mais uma vez, a gente tem um epitélio escamoso, um epitélio estratificado, pavimentoso, parcialmente queratinizado ou até não queratinizado. A literatura traz como parcialmente queratinizado, mas aí vocês veem como o professor falou, certo? Eu considero também parcialmente, ó, a gente consegue ainda ver um pouco de queratina aqui se descolando, mas segue a estrutura do estratificado pavimentoso, certo? Além do epitélio, como eu disse, a gente encontra uma lâmina própria, então todo esse tecido frouxo que vem aqui abaixo desse epitélio, a gente está falando de lâmina própria da área vestibular, certo? Encontro mais alguma coisa aqui? Não, a área vestibular é isso. Então, por isso que é essencial se localizar para classificar o epitélio. Esse epitélio, já adianto, daqui em diante, durante toda a fossa nasal, durante todos os outros órgãos, traqueia, bronco, bronquíolo, nenhum outro epitélio é estratificado, certo? Todos os outros vão ser epitélios simples. Então, o único epitélio, se vocês botarem o olho na lâmina, estiver muito aproximado, não dá para ver vômero nasal, não dá para ver que é região anterior, não sei se é vestíbulo. Porém, aparecer um epitélio estratificado pavimentoso, pode marcar sem medo que é área vestibular, certo? Não tem outra região que seja epitélio estratificado, certo? Por quê? Porque é a região ali, ó, que vem continuando o epitélio da pele, que é o mesmo epitélio estratificado pavimentoso. Por quê? Porque na área respiratória e área olfatória são epitélios simples, certo? Que a gente vai ver agora. Não são mais estratificados. Vamos ver agora, então, continuando aquela imagem. A gente viu a área vestibular, agora vamos até a área respiratória e a área olfatória. Então, onde é que está a minha área respiratória? Que eu falei, ó, é aquela região central, basicamente preenche toda a fossa nasal, que vai seguir paralelo ali, certo? Próximo à cartilagem nasal, certo? Ao septo nasal, ou cartilagem nasal. Tranquilo? Que a gente vai ver posteriormente. Como é a característica desse tecido? A gente vai ver já já. Não é mais um epitélio estratificado. A partir daqui, a gente está falando do principal epitélio do sistema respiratório. O chamado epitélio respiratório. Certo? Epitélio respiratório. Ele recebe esse nome porque ele vai estar presente
na área respiratória da fossa nasal, que é o que a gente está vendo agora, vai estar presente na traqueia, nos brônquios, certo? Então, é quem basicamente forma toda essa porção condutora da área respiratória. É um epitélio adaptado para a função de filtração do ar, de umidificação, de limpeza. Então, como é esse epitélio? É um epitélio pseudo-estratificado, lembra? Células triangulares, certo? Colunar ou cilíndrico. Ciliado, a gente vê aqui os cíliozinhos, ó, que fazem essa filtração do ar, com células caliciformes, certo? A gente vai ver, ó, com células caliciformes aqui, essas bolas brancas que são células caliciformes. Então, é um epitélio clássico. A gente não, para não ficar repetindo essa classificação, que vocês têm que saber e cai sempre, que é um epitélio pseudo-estratificado, colunar, ciliado, com células caliciformes, tem que escrever tudo para não ficar repetindo. Se chamou isso convencionalmente de epitélio respiratório, certo? Então, tranquilamente, epitélio respiratório. Que, como eu disse, e lá a região póstero superior, já se conectando com os axônios dessas células nervosas se juntam, formam um bulbo olfatório. Esse bulbo segue como nervo olfatório, lá na lâmina crivosa da placa do osso etimoide. A gente tem a área olfatória, a região olfatória, que tem um epitélio clássico, bem característico de teoria. Tem várias células aqui, como células basais, células de sustentação, mas as principais células são as células nervosas. São os neurônios, né, que vão estar ali entre as células epiteliais e seus axônios aqui, ó, se juntando, certo, para formar o nervo olfatório. É uma região que é característica também da fossa nasal. Então já vimos a área vestibular, seguindo o sentido antero-posterior, a gente vai para a área respiratória. Opa, como é que eu sei que é a área respiratória? Olha aquilo que eu disse, se prende, né, se atente aos marcos de cada área. Viu o vômero nasal, viu o epitélio estratificado, viu pele, estou falando de região vestibular. Viu septo nasal, estou falando de área respiratória. O que tiver próximo ali, acima ou abaixo, a gente está falando da área respiratória, é a maior parte da fossa nasal, certo? Mas já adiantando, o septo nasal, ó, como eu disse, é toda aquela cartilagem nasal que está ali no centro, a cartilagem hialina, com todas as suas características. Que características? A gente tem condrócitos aqui no centro, formando grupos isogênicos, características de cartilagem que vocês já conhecem, certo? Com condroblastos mais periféricos, temos o pericôndrio, né, que é o tecido conjuntivo denso não modelado que fica nas bordas dessa cartilagem. Então, toda característica de cartilagem que pode ser cobrada, certo? Mas, no geral, é o septo nasal. Então, a região que está aqui lateral a esse septo, a gente tem a mucosa da área respiratória. O que é que a gente vai ver agora, novamente? Vai ver qual é o epitélio e como é a lâmina própria, certo? Dessa mucosa respiratória. Dando uma aproximada, antes de dar essa aproximada, só uma para vocês entenderem como é legal esse entendimento, como é bom a gente conseguir entender, né, a lâmina de fossa nasal, que a gente a princípio não entende nada, e enxergar. Olha agora essa foto. Essa foto é uma visão, você vendo um rosto de frente, certo? Como se eu tivesse pego frente a frente, com olho a olho, vamos dizer assim, olho no olho, e tivesse feito um corte, certo? Um corte coronal, retirando o rosto da pessoa. Então você vê ali, ó, numa visão agora que não é mais superior, nem é mais lateralizada, como a gente estava vendo, mas é uma visão frontal, uma visão coronal. Então olha como é lindo o septo nasal dividindo as fossas nasais direita e esquerda, certo? Então o septo nasal, ó, de grande tamanho, e qualquer área que eu pegar aqui lateral a esse septo nasal, a gente está falando da área respiratória, com sua mucosa respiratória e com sua lâmina própria. Certo? Então vamos seguir aproximando então essa área respiratória. O que é que a gente vai encontrar? Certo? Um epitélio respiratório. Qual a característica desse epitélio respiratório? Como eu já falei, tem que saber tudo. Pseudoestratificado, colunar, ciliado, com células caliciformes. Certo? Núcleos em alturas diferentes, simulam estratificação, porém todas as células tocam a membrana basal. Por isso que essas células são pseudo-estratificados e não estratificados. Além disso, a presença de cílios e células caliciformes, que são essas bolas mais brancas, certo? Que são são glândulas unicelulares, ricas em secreção de muco, por isso que não se cora no HE. Beleza? Mas decora é a característica do epitélio, importante, a classificação. Na lâmina própria, certo? Da área respiratória, a gente vai ter, ó, bem característico,
a questão das glândulas, certo? A gente vai ter muita glândula serosa. Na verdade, tanto na área respiratória da fossa nasal quanto na traqueia, a gente tem esse mesmo formato de mucosa. Um epitélio respiratório com a lâmina própria rica em glândulas, certo? Porém, a gente tem todas essas glândulas, na verdade, existem aqui glândulas mistas e glândulas serosas. Além de células linfóides, de células do tecido conjuntivo, certo? Mas essas glândulas, que são essas células agrupadas fazendo o papel de glândula, está aqui, elas vão ter classificação variada. Elas têm mista e têm serosa. Aqui na traqueia a gente vê principalmente glândulas serosas. Perdão, na fossa nasal a gente vê principalmente glândula serosa. Na traqueia a gente vê mais glândula mista. Então, característica de glândula serosa, aquilo que a gente já conhece, ó. Células com citoplasma bem eosinófilo, ou seja, bem rosa, mais escura. Tudo que é mucosa é mais clarinho, quase branco. Tudo que é serosa é bem mais avermelhado. Então, é um rosa bem marcante, então serosa. Além disso, núcleos centrais e núcleos bem redondos. Não são aqueles núcleos achatados na periferia. São núcleos redondos e centrais. Então, tudo que fala a favor de glândula serosa. Todas essas estruturas aqui mergulhadas dentro do tecido conjuntivo frouxo, que é o que forma uma lâmina própria, um TCPD frouxo. Então, não esquece das glândulas serosas, que é bem característico, e da classificação do epitélio respiratório. Chegando agora na área olfatória, a gente caminhou então de anterior para posterior. Chegando agora em área olfatória, certo? Essa região posterior a gente vai encontrar o quê? Vai encontrar novamente a mucosa olfatória, certo? Com um epitélio e com a lâmina própria. Mas agora, quais são as características da lâmina que eu consigo identificar que é uma região olfatória, que a gente está na área olfatória? Primeiro, a gente encontra esse abaulamento posterior, né? Esse abaulamento posterior fala a favor da região posterior superior da fossa nasal, que é uma região olfatória. Esse círculo aqui, esse formato circular, que é a região final da fossa, certo? Fala a favor. Outra coisa que fala a favor é a presença desse tecido ósseo aqui, ó. Tecido ósseo já é o osso ali do teto da fossa nasal, certo? Já é provavelmente aqui osso etimoide. Então é o próprio osso etimoide. Então, inclusive com suas características de tecido ósseo que podem ser cobradas, que é os osteócitos ali no centro, os osteoblastos mais periféricos, certo? Então, esse tecido ósseo marcando o teto da fossa nasal, o final da fossa nasal, também fala a favor. Mas o principal são as características da mucosa, que a gente vai ver a partir de agora, certo? Vamos lá. Que características são essas? O epitélio aqui, como eu já citei anteriormente, vai ser um pouco diferente. A gente vai ter uma região aqui, ó, superior com epitélio rico em células nervosas, formando, ó, vamos entender aqui, ó, os axônios, certo? A gente tem neurônios entre células epiteliais, ó, certo? Certo? Tranquilo? Ó, células sensoriais olfativas, que são neurônios, dentro de células epiteliais. E seus axônios perpassam a lâmina crivosa, ó, como é legal. Eles perfuram a lâmina crivosa, por isso que o nome é crivosa, porque ela é toda perfurada. Por dentro desses furos passam os axônios desses nervos, desses neurônios, e esses axônios se juntam a novos axônios, que juntamente todos formam um bulbo olfatório, que são vários corpos celulares, e mandam todos os axônios juntos, formam um nervo olfatório. Então, fisiologia, show de bola, né? Então, voltando para a histologia, o que a gente entende? Que essas células olfatórias vão estar ali no meio das células epiteliais, beleza? Vamos ver agora como é que isso funciona. Então, tá aqui, ó, aproximei bem minha região posterior. Então, tô vendo aqui meu osso, né? Tecido ósseo, ó, certo? Lá na região posterior, como eu já falei, bem rosa, diferente de cartilagem que é bem roxa. Então, aqui é bem rosa, com seus osteócitos, osteoblastos, etc. E abaixo dele a mucosa olfatória. Vamos encontrar um epitélio e uma lâmina própria. Esse epitélio é chamado de epitélio olfatório. Por quê? Ele é semelhante ao epitélio respiratório. Ele é pseudo-estratificado, colunar, certo? Porém, ele não tem células caliciformes. Então, chama-se de epitélio olfatório, que é um pseudo-estratificado colunar, certo? Não tem células caliciformes, por isso que não pode chamar de epitélio respiratório. Mas a gente já vê aqui, ó, em sua característica, a gente não tem célula caliciforme, a gente não é um pseudo estratificado tão marcante, porque aqui no meio deles a gente vê algumas células mais escuras, que são os corpos celulares de neurônios, ó, certo? As células mais escuras, que são os neurônios
em si, certo? No meio das células epiteliais. Mas epitélio olfatório. Na nossa lâmina própria de TCPD frouxo, que vem abaixo do epitélio, a gente não encontra aquele monte de glândula serosa, bem rosa, como na área respiratória. O que a gente encontra bem característico aqui? A gente vai encontrar, o principal são os nervos, certo? Os nervos, que a gente chama aqui de nervo, né? Mas são os grupos de axônios na verdade, os axônios e os corpos celulares de neurônios, né? Que a gente encontra aqui na lâmina própria, como eu mostrei a vocês. Ó. Como é que a gente caracteriza o nervo? Tá aqui, ó, essa bolinha roxa, meio sem formato delimitado, sem formato definido, certo? Que fica com vários, como se fosse uma massa de células nervosas roxinha aqui na lâmina própria, certo? Diferente de outra estrutura importantíssima, que são as glândulas de Bowman. As glândulas de Bowman, além de vaso sanguíneo, né? Que a gente tem aqui vaso sanguíneo, mas as glândulas de Bowman, a gente está vendo aqui à esquerda, são essas glândulas mais escuras, ó, ficam bem rosas. Por que escuro? Porque elas secretam, certo? Por que bem rosa? Porque ela é um fluido mais seroso. Ela secreta uma secreção serosa também, que vai limpar ali os canais, na verdade, as terminações nervosas que vão ser ocupadas por moléculas que geram a sensação do cheiro, o odor, certo? Então elas ficam fazendo a limpeza dos terminais nervosos constantemente. Então elas têm a função de secretar esse fluido que faz a limpeza dos terminais nervosos. Então glândulas de Bowman, certo? Essas estruturas, essas manchas rosas que não tem muito formato delimitado, certo? Então podem aparecer aqui menores, ó, ou um pouco maiores, certo? Mas não esquece que é característica também da nossa área olfatória. Tranquilo? Vamos agora caminhar para o segundo órgão depois de fossa nasal, certo? Vamos chegar agora em traqueia. Na nossa traqueia, certo? Uma coisa que é importantíssimo entender. A partir de agora a gente vai falar de tubos, certo? A traqueia é um tubo, consequentemente, é circular. E a característica principal de traqueia é a presença de uma cartilagem hialina, que a gente acabou de ver que na fossa nasal tem o septo. Aqui na traqueia a gente tem em anel. Então, toda essa região roxa que está aqui, ó, circunda a traqueia, são as cartilagens que formam os anéis traqueais. Esses anéis não se fecham posteriormente, porque eles são preenchidos pelo músculo traqueal, certo? Tem uma abertura posterior, então eles não se fecham na parte posterior, mas basicamente eles circundam todo o órgão, cartilagem hialina, certo? E faz da traqueia um órgão circular, em formato circular perfeito, com suas camadas definidas. Então, a partir de traqueia para brônquios, bronquíolos e daí para frente, a gente vai enxergar agora não mais áreas, como a gente viu em fossa nasal. A gente vai seguir uma histologia fixa. Não sei se vocês lembram de outros órgãos, como cardiovascular, digestório, urinário, a gente tem sempre camadas. Aqui a gente vai seguir 3 camadas. Sempre a gente vai visualizar em cada órgão a camada mucosa, com suas características, depois a camada submucosa, com suas características, e posteriormente a camada adventícia, certo? Então, mucosa, submucosa e adventícia, ou serosa, né? Adventícia ou serosa, que depois eu explico a diferença. Mas mucosa, submucosa, adventícia ou serosa são as 3 camadas que a gente vai percorrer da parede de traqueia, de brônquio, de bronquíolo, certo? Então, como é que eu olho primeiramente uma lâmina no aumento de 4 e reconheço que é uma traqueia? Pela presença do anel traqueal, o anel de cartilagem. Como eu já apresentei, cartilagem HE a gente vê roxo, fica esse roxinho, certo? Esse roxinho mais claro. Então, ficou roxinho assim claro, eu estou falando de cartilagem. Então, está aqui o anel cartilaginoso. Viu que essa cartilagem preenche todo o órgão e faz em formato circular de uma ponta a outra, a gente está falando de um anel e não de um pedaço. A gente está vendo que é uma estrutura de cartilagem contínua que vai circundando todo o órgão. Então não é um pedaço solto dentro de um tecido, e sim um anel, uma coisa contínua, uma estrutura contínua. Então fala a favor de traqueia, certo? Mas no geral a gente vai seguir aquilo que eu disse, a camada mucosa, né, que é aquele epitélio com a lâmina própria em contato com o ar. Abaixo da mucosa vai vir sempre a camada submucosa, com suas glândulas, com seus tecidos conjuntivos, e posteriormente vai vir a camada adventícia, que é a região mais externa, com tecidos de sustentação. Já vou adiantar uma coisa importantíssima, certo? Na literatura, no livro de referência que é o Gärtner, ele traz
o anel traqueal, né, que é esse anel da traqueia, dentro da camada adventícia. Então, todas essas fotos e tudo que eu vou falar agora está baseado na literatura, que diz que o anel traqueal, bem como os nódulos Balt, estão dentro da camada adventícia. Tem professor, certo, que considera e que diz, considera e faz questão de pôr em prova que esse anel traqueal está dentro da camada submucosa, certo? E tem professor ainda que diz que esse anel traqueal não está nem na camada submucosa, nem na adventícia. Esse é o que eu mais discordo, certo? Porque para mim tem que estar dentro de alguma camada. Mas tem professor que diz que não está nenhum nem outro, que é mucosa, submucosa, anel, adventícia, certo? Mas eu vou, então, reiterar aqui, eu vou seguir a literatura do Gartner, certo? Camada adventícia vai ser toda a estrutura de tecido conjuntivo que vem aqui por fora, mais externo, e dentro dela está o anel traqueal. Beleza? Mas aí vocês vão considerar como o professor falou em sala de aula. Então, começando nossa camada mucosa, aquilo que eu falei. Não sei se vocês lembram, o epitélio respiratório. Olha o nosso epitélio respiratório, que a gente vai ver aqui também na traqueia, que é aquele que preenche principalmente a maioria dos órgãos da porção condutora do sistema respiratório. Epitélio pseudo, estratificado, colunar, com células caliciformes e ciliado, certo? Ciliado, olha aí na microscopia eletrônica que linda, células reais, né? Células ciliadas, os cílios batendo, fazendo filtração, umidificação, condução do ar, limpeza, certo? Então é isso que a gente vai encontrar aqui em nossa traqueia. Quando a gente vê a camada mucosa, a gente vai ver aquilo que a gente já conhece, semelhante à área respiratória da fossa nasal. Um epitélio respiratório e uma lâmina própria de TCPD frouxo, certo? Porém, cuidado aqui. Vamos perguntar, como sempre me perguntam. Mas como é que eu vou diferenciar? Não se aproximar muito. Se é a traqueia, se é a área respiratória da fossa nasal. É aí que está a manha de entender bem. Como é que eu disse? Se a gente não conseguir visualizar nenhuma das estruturas que se localize, como um anel traqueal, para saber que é traqueia, ou como um septo nasal, para saber que é uma área respiratória, por exemplo, se estiver bem aproximado, o que é que a gente enxerga? Enxerga que na área respiratória, aquelas glândulas que a gente mostrou lá, glândulas serosas, glândulas mistas, certo? Vão estar na lâmina própria, certo? Lâmina própria que faz parte da área da mucosa, né? Da área respiratória da mucosa. Aqui, as nossas glândulas vão estar na área, na camada submucosa. Então, está aqui nessa camada mucosa, a gente não encontra glândulas na lâmina própria. A gente encontra glândulas na submucosa. Então, é outra diferença importante para conseguir localizar qual órgão a gente está falando, certo? Mas, como eu disse, a gente nessa camada submucosa é uma camada formada por tecido propriamente dito frouxo, principalmente, e mergulhado nele a gente vai encontrar glândulas mistas e glândulas serosas. Como eu disse, lá na área respiratória a gente predomina glândula serosa, tá bem rosa, formando com núcleos centrais, bem rosa, certo? Aqui a gente predomina glândula mista, ó. A gente tem uma região central mais branca, que seria uma região mucosa, e o anel, ó, a semilua serosa, rosa, bem seroso por fora. Então são glândulas mistas, certo? Principalmente glândulas mistas, mas o que ela apontar vocês vão ter que diferenciar, se por acaso ela cobrar uma serosa, certo? Mas aqui glândulas mistas. Ainda assim a gente encontra aqui o tecido muscular liso, é muito característico aqui também dentro da camada submucosa, é a presença de músculo liso. São essas faixas aqui mais rosas, ó. Músculo eu sempre costumo associar a uma pincelada de tinta. É como se eu pegasse um pincel, melasse na tinta e tivesse feito em uma vez só, em uma mão só, uma pintada. Então fica uma mancha mais compacta de tinta rosa, de tecido mais rosa, certo? Então o tecido muscular liso também presente na camada submucosa da traqueia. A outra camada é a adventícia. Nessa camada adventícia, segundo a literatura, né, a gente vai encontrar dentro o anel cartilaginoso, que é a mesma coisa do septo cartilaginoso, só que aqui não é um septo, aqui é um anel, circunda todo o órgão. Beleza? Então, um anel que circunda todo o órgão, com todas as suas características de cartilagem, de pericôndrio, com tecido epidência não modelado, ali na periferia da cartilagem, que a gente já bem conhece. Mas o que marca a camada adventícia é a presença de TCPD frouxo. Esse tecido frouxozinho que fica aqui por fora, ó, ainda assim, se marcar um tecido frouxo mais externo, depois desse anel, marcar um tecido frouxo, a gente está falando de camada adventícia, certo? Não é serosa porque não tem
mesotélio, certo? Que é o que forma o peritônio. Como não tem mesotélio, a gente chama de adventícia. Se tiver mesotélio, serosa. Depois eu vou explicar com calma isso. E aí a gente entra no pulmão. A lâmina de pulmão, a gente encontra quatro estruturas nessa lâmina de pulmão. É uma lâmina importante, certo? A gente vai encontrar a presença de brônquio, presença de bronquíolos, presença de alvéolos com seus ductos, com seus sacos e ainda a presença de pleura. Então são quatro estruturas importantes para ser cobradas, certo? Então, como é que eu consigo primeiro o meu segredo entre brônquio e bronquíolo? É diferenciar quando é um brônquio, quando é um bronquíolo, quando é uma traqueia. Por quê? Porque no geral a gente vai seguir aquilo que eu falei até agora. Camada mucosa, camada submucosa, camada adventícia ou serosa. Então vamos lá. Num brônquio, como é que eu sei dizer que isso aqui é um brônquio? Do mesmo jeito a traqueia, a gente vai ter uma camada mucosa, uma submucosa ou uma adventícia. Certo? Porém, aqui na adventícia do brônquio, a gente não encontra aquele anel, aquela cartilagem em anel circundando fazendo o círculo do órgão, né? A gente aqui encontra placas de cartilagem, pedaços. São umas bolas que na próxima vocês vão entender. Em placas, umas bolas em placas, né, que circundam aqui o tecido conjuntivo, certo? O brônquio, que circunda um brônquio. Tranquilo? No bronquíolo, a gente não encontra essas placas de cartilagem. Então, já adiantando, a diferença do bronquíolo para o brônquio é isso. Bronquíolo não tem placas de cartilagem, é a principal característica visual para a gente identificar bronquíolo. Bronquíolo não tem BALT, que são nódulos linfóides, também na camada adventícia, que a gente vai aprender já já, certo? E, claro, o diâmetro, né? Bronquíolo geralmente é menor, mas se aproximar muito a gente não consegue diferenciar. Além do epitélio do bronquíolo, que também é um pouco diferente, beleza? Então vamos ver de um por um. Começando por brônquio. Olhando a visão geral de brônquio. Aquilo que eu falei a vocês. O que é que a gente olha para dizer, ops, estou falando de brônquio. Placas de cartilagem. Conseguem ver, ó, esses pedaços aqui, ó. Esse pedaço em formato, parece um feijão aí, ó. De cartilagem. Como é que eu sei que é cartilagem? Tecido roxinho, com condrócitos e pericôndrio na periferia e etc. Outra placa de cartilagem aqui solta, ó, certo? Então é cheio de placas de cartilagem, ó. Outra aqui maior, certo? Que não são contínuas, não formam um anel, certo? Por isso que a gente não é uma traqueia, e sim um brônquio. Esse túbulo aqui redondo, certo? Que vai ser uma continuação da traqueia. Por isso que a cartilagem vai diminuindo até chegar a inexistir nos bronquíolos. Tranquilo? Mas no geral nós vamos seguir aquilo que a gente já conhece, ó. Camada mucosa, aquela região de epitélio e lâmina própria em contato com o lumen do tubo. Camada submucosa com suas glândulas que vêm abaixo da mucosa. E a camada adventícia, que é onde vai estar as placas de cartilagem. Que, novamente, tem professor que considera essas placas da camada submucosa. Então, coloquem como ele preferir, eu vou seguir a literatura, certo? Então, aproximando bem, vamos ver a camada mucosa e submucosa do brônquio. Então, eu vi que é um brônquio, certo? Eu vi que tem placa de cartilagem, vi que pode ter BALT ali. Então, aproximando o brônquio, certo? A gente tem um epitélio respiratório, certo? Continuando o epitélio da traqueia, a gente tem um epitélio respiratório também no brônquio, como eu já bem disse, certo? Cuidado, os brônquios maiores é formado por epitélio respiratório, mas no mesmo lâmina de pulmão a gente pode pegar algum brônquio menor, que já seja uma subdivisão desse brônquio maior. E esse brônquio menor, ele pode ter um epitélio simples colunar. Então já é uma transição de respiratório para simples colunar, certo? Vai depender de como a gente está visualizando, tranquilo? Se a gente está vendo isso aqui, ó, a gente está vendo o epitélio respiratório, né? Que é aquela característica de pseudo, estratificado, colunar, ciliado, com células caliciformes. Mas aqui é epitélio respiratório, tranquilo? Abaixo desse epitélio, a gente vai ter sempre um TCPD frouxo, esse pouquinho rosa mais claro que vem coladinho ali no epitélio, certo? Cuidado porque ó, essa mancha mais rosa, mais compacta, já é músculo liso da camada submucosa, tranquilo? Então, nossa submucosa, do mesmo jeito, a gente encontra o que aqui no brônquio? Encontra também uma lâmina própria de tecido conjuntivo frouxo. Se a gente conseguir pegar, como eu já adianto sempre, né? Daqui para frente, de brônquio para frente, tudo começa a ficar menor,
certo? Então, como tudo tem menor tamanho, tudo é mais apertado, é mais imprensado, então não tem às vezes aquela divisão didática bem bonitinha como a gente acabou de ver na traqueia, porque é tudo menorzinho. Então, para eu conseguir enxergar uma lâmina própria de um brônquio, certo? A gente tem que ser muito guerreiro e conseguir achar alguma região de dobra, por exemplo, uma dobra aqui do epitélio e pegue ali um tecido frouxo abaixo, coladinho do epitélio. Mas só a título de saber tudo mesmo, é importante saber, certo? Mas o que caracteriza a nossa submucosa, além desse tecido frouxo, é o que? A presença do músculo liso, que a gente já viu que tem, igualmente a traqueia, bem como as nossas glândulas, certo? Cheio de glândula, olha o tanto de glândulazinha aqui abaixo, que igualmente a traqueia aqui a gente tem glândulas mistas, principalmente, que são glândulas tubulares mistas, certo? Mergulhadas nessa camada submucosa. Pegando agora a camada ainda submucosa e já caminhando com a camada adventícia, ó, continuando nossa submucosa, a gente encontra o que? Tecido muscular liso. O músculo liso é helicoidal. Então, de novo, uma pincelada de tinta, essa parte rosa mais compacta, certo? Ali dentro, no meio das glândulas, é tudo muito misturado, tudo muito apertado, certo? Mas vai pelo que caracteriza cada um. Marcou no epitélio, está falando de camada mucosa. Marcou em glândula, músculo liso, certo? Está falando de submucosa. Pegou a parte de cartilagem, de placa cartilaginosa, ou então a região mais externa, a região de tecido frouxo bem externa, a gente já está falando de adventícia, certo? Mas aqui, ó, como eu falei, como na adventícia, diferentemente de traqueia, não forma um anel, são placas de cartilagem, certo? No meio de tecido frouxo. Então, é isso que tem que saber. Olhou se é brônquio ou bronquíolo. Vamos lá para a próxima lâmina. Na verdade, antes da próxima lâmina, a gente tem uma estrutura que é bastante ruim de ver, que às vezes nem sempre se acha na aula, não sei se foi achado. Mas é uma lâmina específica que a gente tem para ver o Baute. O que é Baute? Baute é um tipo de malte. O que são maltes? Maltes de trás para frente em inglês, é uma sigla em inglês, é tecido linfóide associado a alguma mucosa, certo? Quando essa mucosa é a mucosa do brônquio, se chama de Baute. Quando essa mucosa é a mucosa gastrointestinal, no próximo módulo a gente vai ver que chama de Gaute, com G. E assim vai. No caso de brônquio, é um tecido linfóide associado ao brônquio. Então, o que é isso? O que é um Baute? É uma massa de linfócitos, um monte de pontinho roxo. Linfócitos, aprendam de agora, é pontinho roxo, certo? Então, um monte de pontinho roxo aglomerado, ó, a gente consegue ver um monte de pontinho. Então, são muitos linfócitos aglomerados, formando uma massa que vai estar ali também na camada adventícia dos brônquios. Bronquíolos também não tem. Então é outra característica de brônquio. Se aparecer essa estrutura, essa massa roxa, são os Bautes, certo? Bronquíolo. Olhei para bronquíolo. O que é que eu consigo ver em bronquíolo? Estou vendo placa de cartilagem? Não. Estou vendo Baute? Não. Estou vendo epitélio respiratório ou epitélio simples colunar? Não. Então a gente está falando de bronquíolo, certo? Bronquíolo vai ter na camada mucosa, basicamente o que a gente vai conseguir visualizar é o epitélio. O epitélio aqui de bronquíolo não é mais epitélio respiratório simples colunar, já é um epitélio simples cúbico. Os bronquíolos terminais, os bronquíolos respiratórios, já tem epitélio simples pavimentoso, que já é continuando-se com o alvéolo, que é o mesmo epitélio do alvéolo. Mas esses bronquíolos um pouco maiores, ainda tem um epitélio simples cúbico, uma camada de células cúbicas. Não tem muita função de revestir, de transportar, certo? É mais um revestimento simples. Não conseguimos visualizar, como eu disse, a lâmina própria, está tudo muito colado agora, mais ainda, né? Mas a gente visualiza o músculo liso. O músculo liso é helicoidal, ó, que aqui no bronquíolo, por não ter cartilagem dando formato, esse músculo liso ele é quem faz o formato circular do bronquíolo. Então o músculo liso ele vai circundando e está presente até a outra ponta aqui do bronquíolo, certo? Músculo liso helicoidal. E na região de adventícia, né, de camada adventícia, a gente ainda visualiza uma capa de tecido conjuntivo, alguma presença de fibras elásticas, que é quem dá aquela contratilidade, certo? Mas são essas as características, identificar se é brônquio, se não for se é bronquíolo, e o que a gente pode achar nesse bronquíolo, beleza? Dos bronquíolos, a gente termina nos bronquíolos terminais, a porção condutora, e entra a partir dos bronquíolos respiratórios, que já são bronquíolos fenestradas, né? Já em contato com alvéolos e os alvéolos, a porção respiratória do sistema respiratório.
é o que a gente vai encontrar basicamente os alvéolos, a região de troca gasosa, esses órgãos que fazem a troca gasosa, tecidos que fazem troca gasosa, certo? O que são esses alvéolos, né? Alvéolos são basicamente uma parede, que na teoria é uma parede de tecido simples pavimentoso, em contato com o endotélio, certo? Unidos por tecido conjuntivo, e esse acúmulo de tecido, né, que é o simples pavimentoso do alvéolo, com o simples pavimentoso do endotélio e do vaso sanguíneo, que vai estar passando entre as paredes dos alvéolos, é isso aí que vai ter vários formatos e vai formar estruturas diferentes. Se esses formatos, se for formando um saquinho, ó, formando esses saquinhos, cada saquinho desse é um alvéolo, cada bolsinha é um alvéolo. Quando eu tenho vários alvéolos, certo? Vários alvéolos confluindo, como se fosse uma florzinha assim, ó, confluindo para uma região central, a gente tem um saco alveolar. Quando eu tenho essas paredes alveolares formando uma estrutura mais tubular, ou seja, um ducto alveolar que se comunica com vários sacos, é exatamente o ducto alveolar, mas uma estrutura em ducto que se comunica com vários sacos alveolares é o ducto alveolar. Ou seja, na verdade, isso é muito mais teoria, é mais anatômico, né? São formatos que os alvéolos que essas paredes dos alvéolos podem construir. Mas no geral a gente tem que aprender os alvéolos e o que forma essas paredes dos alvéolos, que são suas células. Então, continuando aqui, chegando para entender. Então a gente vem com os bronquíolos terminais. Esses bronquíolos terminais vão virar bronquíolos respiratórios que se continuam com os alvéolos. Então os alvéolos são os sacos, são a unidade funcional do sistema respiratório. São saquinhos, ó, que tem um epitélio, a gente já vê aqui que é bem fininho, um epitélio simples, pavimentoso. Por quê? Porque ele necessita trocar a substância com o sangue. O sangue vai vai passar sangue ali, que vai precisar ser oxigenado, e, por consequência, o gás carbônico vai passar do sangue para o ar ser expelido. Então, é uma troca gasosa, é a hematose, né, que vai estar ocorrendo ali nesses alvéolos, na parede do alvéolo com a parede do capilar sanguíneo. Que forma essa parede alveolar, certo? A gente tem basicamente 3 tipos de células, que na prática eu acredito que cobre só dois tipos de células, que é o pneumócito 1, pneumócito 2. Como é que a gente aprende a diferenciar esses pneumócitos? O pneumócito 2 é quem produz o surfactante, certo? O surfactante é uma substância, certo, que vai ser importantíssimo para manter esses alvéolos distendidos e não deixar eles colabarem no momento da pressão menor intraalveolar. Na expiração, quando a pressão intraalveolar for menor, não fazer com que o alvéolo colabe. Então, eles mantêm os alvéolos distendidos e abertos. Então, o pneumócito 2 produz o surfactante. Então, se ele é uma célula ativa, toda célula ativa tem núcleo redondo. Lembra de fibroblasto, fibrócito? Tudo que é ativo está redondo, porque está funcionando. Fibrócito é achatado. Então, o pneumócito 2 é uma célula ativa. Então, produz surfactante. Então, seu núcleo é redondo. Tudo que achou qualquer bolinha dessa aqui, as bolinhas, núcleos bem redondinhos, estamos falando de pneumócito 2. Consequentemente, se a gente visualizar células com núcleo achatado, estamos falando do pneumócito 1. São células que vão manter esse surfactante ativo, vão participar da sustentação, da morfologia dos alvéolos. Beleza? Então, todas essas paredes aqui, alveolares, de sacos alveolares, de ductos, têm essa mesma formação, essa mesma composição. Pneumócitos 1, pneumócito 2 e células de poeira. Células de poeira são macrófagos que vão estar ali, ó, à beira dos alvéolos, fazendo uma defesa inicial das substâncias que entram em contato com os alvéolos, certo? Do ar. Mas como é que a gente identifica a característica da célula de poeira? É uma célula em formato de feijão. O núcleo é em formato de feijão ou de rim, de ferradura, certo? Mas são macrófagos. Mas acredito que nem todo professor cobre. Cuidado com isso, certo? Vai saber diferenciar pneumócito 2, núcleo redondo, pneumócito 1, núcleo achatado. E aí a gente finaliza a lâmina de pulmão com a pleura, certo? A pleura visceral. Por quê? Porque é a camada que está em contato com o pulmão. A gente tem a pleura visceral, que está em contato com o parênquima do órgão, que são esses alvéolos com bronquíolos, com brônquios, certo? Aí aquele que está formando o parênquima do pulmão. E a pleura parietal, que está mais externa. Mas aqui a gente vai visualizar, ó,
Pleura visceral, pleura parietal. Aqui a gente visualiza a pleura visceral. Então, foi para a extremidade da lâmina, viu aquele tecido conjuntivo frouxo em contato com esse monte de alvéolo ali na borda, revestindo os alvéolos. Estamos falando da pleura visceral, certo? Pleura visceral faz papel de serosa. E aí entra aquela explicação. O que é serosa, o que é adventícia? Todos esses dois tecidos sempre estão revestindo mais externamente algum órgão. A diferença é, todos dois são tecido conjuntivo frouxo, certo? Só que a adventícia é basicamente o tecido frouxo. Para ser chamada de serosa é quando esse tecido frouxo tem, além do tecido frouxo, um mesotélio. O que é um mesotélio? É por fora do tecido frouxo um tecido simples pavimentoso, dando aquela sustentação final e fechando o formato perfeito do órgão, certo? É como se fosse um revestimento maior, um revestimento mais completo. É o que forma peritônio, é o que forma pleura, certo? Então, por isso mesotélio, para dar uma sustentação maior. Tecido simples pavimentoso. Aqui é como é que a gente marcaria? Nos núcleos achatados que ficam aqui por fora. Ó. Núcleo achatado, núcleo achatado. Então, viu a presença desses núcleos achatados por fora do tecido frouxo. Então, estamos falando de um mesotélio dentro de um tecido frouxo. Então, estamos dentro de uma serosa. A pleura se comporta como uma serosa. Então, por isso que tem tanto o frouxo quanto o mesotélio. Certo? Bom, pessoal, espero ter contribuído, certo? E ajudado e esclarecido essas principais dificuldades, certo? Que tem de enxergar no sistema respiratório. Uma boa prova para vocês.